Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast agora atualizado, né? O Aura Podcast. Renovado, mas com o meu parceiraço aqui, Lucão, de novo. Zé. E aí, velho, tá Sempre bem? juntos. Bem, você. Entre, cara, tudo Bom bem, te ver. graças a Deus. Pichoxó na área. Sempre. Monstro Pichoxó aí, sempre com a gente, parceiraço também. Obrigado, Pichoxó, mais uma vez. E hoje aqui temos a honra de receber aqui um grande convidado para conversar com a gente, bater um papo aqui. Ele é doutor em psicologia, formado pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é educador empresarial, né? O gaúcho lá de Porto Alegre, que se mudou para São Paulo agora no começo desse ano, aqui. Igor Finger, meu companheiro de mentoria, meu colega de mentoria lá com o Neto, um mentor também, né? Ou seja, muito bem-vindo, agradeço demais ter aceitado o nosso convite, de ter vindo aqui hoje e conversar com a gente, uns assuntos bem legais aí sobre, principalmente pressão, psicologia, etc. Vamos discutir teu livro, vamos falar de bastante coisa aí. Coisa boa. Muito Obrigado. Obrigado a você, André, pelo convite. Obrigado também a você, Lucas, pelo convite. Uma honra muito grande estar com vocês, com a comunidade que vai assistir o podcast. Espero contribuir para justamente poder aliviar a pressão que as pessoas possam estar passando, tanto atletas quanto profissionais, quanto empresários também, né? Não, sim, tenho certeza que vai ser um papo muito legal aí, né, Lucas? Sem dúvida nenhuma. Saber se tem que aliviar a pressão ou se tem que aumentar. Essa aqui é a dúvida. Boa! Até onde alivia, até onde aumenta a pressão. É verdade, é verdade. Exato. Alguns... Para quem que pra pode, quem, para né? quem, né? Para quem. Muito bom, muito bem. Bom, e assim, a nossa ideia hoje de papo aqui é a gente conversar justamente sobre isso, né? Basicamente, vão ter vários assuntos, mas basicamente a ideia é a gente tentar entender a opinião do Igor sobre o trabalho que é feito principalmente em ambientes de alta performance, em ambientes que não só da parte esportiva, quanto alta performance empresarial, né? Como que a pressão nesses setores interfere, né? Nesses profissionais que estão lá trabalhando, como isso pode interferir tanto positivamente, Sim. né? Como o Lucas falou, né? Às vezes a pressão, às vezes para algumas pessoas é uma coisa positiva, uma coisa que estimula, né? E da forma negativa, né? Da forma do caos, da forma da perda de controle, né? Como é que você que é um cara bastante experiente na área da parte empresarial, aí que tem muita pressão, e eu tenho certeza que não muda nada com relação à parte dos atletas também, que eu também passei por isso, tive essa experiência recente, né? Queria ouvir de você aí, cara, o que você acha disso aí, desse assunto? Começando com um ponto bem importante que tem a ver com a alta performance. Você falou um termo bem interessante, que é a alta performance. Nós temos que nos comprometer em fazer o nosso melhor e não o nosso máximo. Quando você faz o seu máximo, é como se fosse uma corrida de 100 metros rasos. Você vai dar o seu máximo em 100 metros. Ninguém consegue correr uma maratona na mesma forma e intensidade de 100 metros rasos. E é aqui que muitas pessoas falham. Porque a pressão que causa prejuízo para a saúde mental, para a produtividade, para a alta performance, é aquela que você só poderia usar em 100 metros rasos, mas você vai usar para uma maratona. Vai dar ruim. Então a alta performance não envolve fazer o seu máximo, e sim o seu melhor. E o que tem a ver com fazer o melhor? Fazer o melhor envolve você definir, por exemplo, uma meta como atleta, uma meta como profissional, uma meta como empresário, e essa meta, ela ser um balizador, uma meta específica, mensurável, temporal, a ser um balizador das suas decisões, das suas tomadas de decisões. E quanto mais, eu levanto a bandeira, e até eu estava comentando fora do ar com o André, né? Quanto mais impossível for a meta, melhor, na verdade. Porque quando você se compromete com metas impossíveis, você tem menos caminhos a fazer. Metas possíveis, metas mais baixas, elas têm várias opções, várias formas de fazer. Então, eu posso ir pelo que o profissional A diz, pelo profissional B diz, pelo profissional C e D. São muitas opções e isso confunde e realmente aumenta a pressão. Quando tem uma meta mais impossível e tem 1, 2 ou 3 caminhos, toda uma organização, todo um time, todo um profissional pode tomar decisões que te levam a esse 1, 2 ou 3 caminhos. E nesse ponto, em fazer o seu melhor para seguir esse 1, 2 ou 3, a pressão que vem, ela não vai esgotar. A pressão esgota quando não tem clareza daquela meta impossível que se tem.
nunca presenciei dentro de um time, mas você já, enfim, então pode ter uma clareza. Existe uma definição de qual é o campeonato que vai se ganhar? Ou tendo tipo assim, vou ganhar todos? Todos não dá. É impossível. Sim. Não dá. Agora quando você define é esse aqui, e fica alinhado, todos do time sabem que é esse aqui, a torcida sabe, é esse aqui, fica tudo claro que é esse aqui, a sensação de que a pressão tende a ser muito mais saudável. A pessoa se compromete, se entrega, se dedica. Muito melhor do que atirar para tudo que é lado, quando a meta é muito diluída. Até porque quando você atira para todos os lados e as metas são diluídas, você acaba atingindo algumas delas e não ficando satisfeito. E você se pressiona até por a pressão mais ainda, porque você quer atingir outras, Exato. e outras, e outras, e você nunca chega na que deveria ser uma só, que é a grande, que é teu grande objetivo, né? Eu acho que é isso, né? Isso, é isso. É isso, né? E fazer o melhor não inibe a pressão. Fazer o melhor é saber que eu vou me comprometer de todo o meu corpo, de toda a minha alma, de toda a minha mente, para entregar o meu melhor resultado em uma tarefa específica. Por exemplo, aqui agora eu estou fazendo o meu melhor para que esse podcast seja o de conteúdo mais enriquecedor para as pessoas que estão assistindo. Isso não significa que eu não possa sentir uma pressão, sei lá, uma pressão por tempo, uma pressão por uma pergunta que não vem, uma pressão por uma coisa que possa vir, mas ela faz parte da performance. Só quando a gente faz o melhor, a gente consegue tolerar mais essa pressão. Agora tem um outro ponto. Quando que, mesmo fazendo o melhor, a pressão começa a ser um problema? Não, eu estou fazendo o meu melhor. Como é que começa a ser um problema? A pressão começa a ser um problema quando você ignora aquelas regras básicas da saúde do corpo. Sono, alimentação, a temperatura, não estar em temperatura extrema e não usar substâncias, drogas que possam eventualmente mudar a consciência da pessoa. Se você dorme mal, ou acorda várias vezes, ou dorme menos de 7 horas, você se alimenta com jejum intermitente, pode ser ótimo do ponto de vista físico ou nutricional, eu não sou nutrólogo para saber sobre isso, mas do ponto de vista da inteligência emocional, o jejum intermitente não é bom. Porque ele desregula o padrão emocional que nós temos. Então faz nós tomarmos decisões equivocadas, erradas. A pressão vai ser ruim. Temperatura, se eu estou com muito frio ou muito calor, também vai interferir para como eu vou tolerar a pressão. E o quarto ponto, que são o uso de drogas, substâncias que possam obviamente alterar a nossa consciência, vai fazer com que eu tenha prejuízo na pressão. Então se você cuida de sono, alimentação, temperatura e substâncias psicoativas, você tem muito mais condições de tolerar a pressão que vai vir dentro do seu negócio, do seu trabalho e assim por diante. O que muitas vezes acontece é que tem pressões de times, de empresas, de negócios, de profissionais, que faz você dormir pra caramba mal, muitas viagens, vai e volta, tem aquela pressão, por exemplo, em times, né? Pressão para ganhar. Puxa vida. É uma coisa extrema isso, cara. Tem muito que ganhar. Isso, na verdade, pode abrir até uma janela aqui nesse ponto, assim. Isso tá certo. Quando você escolhe ser atleta, é importante que você saiba que isso deve ser o seu compromisso. E isso às vezes não tem a ver com você fazer o seu melhor. Você pode fazer o seu melhor, às vezes, e não ganhar. A pressão aumenta mais ainda, né? Mas tem alguma técnica, alguma coisa que a gente consiga fazer para treinar o cara a tolerar mais pressão? Isso é possível ou não? É possível treinar o cara, olha, você vai ter que aguentar mais pressão, eu tenho como te modular. Esse treinamento tem um tempo. É possível. É possível. Existe uma estratégia chamada Mindfulness. Já ouviram falar? Mindfulness muitas vezes é apresentado como meditação, vem da filosofia oriental. Jon Kabat-Zinn foi um psicólogo que trouxe o primeiro braço de pesquisa nos Estados Unidos para controle de estresse. Que, de certa forma, estresse pode ser visto quase como um sinônimo de pressão, porque normalmente quando nós estamos estressados é quando nós estamos sob pressão de alguma forma. Então ele fez esse protocolo de estresse e ele verificou que a sensação física do estresse permanece a mesma. Porém, a tolerância dele aumenta quando se faz práticas de mindfulness. O que acontece com práticas de mindfulness? Porque a pressão, ela é desconfortável. A pressão faz com que nós tenhamos uma das estratégias que é de luta e fuga, de me afastar. Tudo que me envolve pressão, eu tento me afastar. É desconfortável. Eu tento me aproximar daquilo que me agrada e me afastar daquilo que me desagrada. Só que
Se eu não treino mindfulness, eu tendo a me afastar da pressão ou a ceder à pressão com muito mais rapidez, muito mais velocidade do que se eu treino mindfulness. O que é treinar mindfulness? Ele vai ficar sentado que nem um monge budista, respirando, é isso e tal? Não. É um treino de atenção ao momento presente de forma intencional, sem julgar julgamentos. Então, como é isso, Igor? Um exemplo de treino de pressão. Na prática, né? Na prática. Como é que seria um exemplo de treino de profissão? Um psicólogo de esporte que trabalha num time ou um psicólogo empresarial que trabalha numa empresa poderia simular uma situação de pressão e a pessoa sinta fisiologicamente a pressão, mentalmente a pressão. Pode ser lembrar de uma final de campeonato que perdeu ou que está perdendo, ou tentar lembrar a ideia de um pênalti em que tu é o cara que vai cobrar o pênalti e aquele pênalti pode dar o título ou rebaixar o time. Enfim. E treinar, trazer a experiência disso para que a pessoa apenas note as sensações fisiológicas sem reagir a elas. Quando você nota a sensação fisiológica, você tende a tolerar muito mais. Entendeu que nós não temos aqui, se tivesse, faria um exercício disso, de nós pegarmos a nossa mão e botar num balde de água fria, com gelo. E vamos cronometrar. Nós vamos ficar muito menos tempo do que se eu propor que você coloque depois a mão na água fria de novo e apenas note as sensações, notar as sensações, sem tentar lutar contra elas, só nota. Onde é que está doendo? Onde é que está o desconforto? Como é que está sendo? Você tende a tolerar muito mais a mão ali embaixo da água fria com esse tipo de treino de atenção plena. Então você pode fazer isso num ambiente de esporte, num ambiente de empresa, simulando uma situação de estresse para fazer esses treinos. Só que a gente sabe que se tu faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não adianta em nada. Não adianta em nada. Quando o treino é regular, imagina assim, da mesma forma que o atleta vai lá e treina todos os dias na academia. A mente tem que achar que é um hábito isso, né? Virar um hábito para virar uma coisa de rotina. Todos os dias, um treino de 3 minutos que seja assim, já ajuda. Porque esse treino de respiração, de botar a mão na água, isso aqui é um treino. Para que na hora da pressão real, de um jogo, de uma empresa, de uma negociação, automaticamente venha, só nota a pressão, só nota, tá tudo bem, foca naquilo que realmente importa. Porque o problema da pressão é que a gente deixa de focar no que realmente importa para focar nas sensações fisiológicas e de estresse que nós estamos sentindo, e a tendência do nosso corpo é nos afastar disso. A gente recua, a gente diminui a performance, a gente entra em burnout e assim por diante. Então, para evitar isso tudo, esteja com atenção plena às sensações fisiológicas e foque no que é importante. Ou seja, se tiver uma única estratégia para recomendar para profissional, para atleta ou para empresário, para lidar com pressão, é treinar todos os dias mindfulness. Todos os dias. Pô, a gente pega assim uma vez um atleta, né? Muito legal. Vai treinar um atleta. Então você aumenta o volume de treino dele, ele vai treinando mais, ele aumenta não só a habilidade dele, mas a capacidade física. Uhum. Quando chega muito perto de uma competição, você baixa um pouco o treino para deixar ele mais tranquilo. Tem até o Nadal fala que na semana do jogo ele não deixa ninguém falar com ele sobre o jogo, que ele fica só para ele, né? Num treinamento de uma pessoa para ser submetido à pressão, funciona igual ou não? Na parte psicológica é melhor a gente ir pressionando até o dia de uma grande reunião, por exemplo. O cara tem uma fusão de uma grande empresa. Ele tem que ir apertando essa exposição à pressão até a hora H, ou ele deve se desenvolver até um certo momento e tem um prazo que antes de uma grande decisão ele deve ficar mais tranquilo, relaxar, olha, você conseguiu se preparar até aqui, deixa. Que estratégia que é melhor? Essa segunda que você falou. A mesma da atividade física. Corpo e mente estão muito relacionados. Provavelmente aquilo que funciona para o corpo vai funcionar para a mente também. Da mesma forma que depois de um jogo, de campeonato, de um M&A, de uma venda, o que for, você precisa também descansar para logo mais recuperar. A mente também precisa descansar para logo mais recuperar. Então, o mais importante é, sim, treinar pressão em dias antes, fazer coisas que melhorem o momento. Sim. Melhora o momento. Realmente, vejo muitos atletas que estão o fone de ouvido antes de começar um jogo importante. Tomara que seja ouvindo música de playlist que gosta, porque aquilo ali não desconcentra. Aquilo ali é para melhorar o momento. Porque quando você fica com... Presta atenção, tem uma coisa interessante. Eu vou fazer um asterisco importante aqui, Lucas. Se você está antes do jogo, ou da reunião, ou da tarefa importante que você tem que participar, ensaiando mentalmente o que você vai fazer, check, é isso.
Então isso precisa ser feito com o máximo de vezes possível. Ou seja, você ensaia até o momento Da que realmente realização. precisa. Até os movimentos. Pode ensaiar um pouquinho como é que eu posiciono o corpo no ponto de vista de um jogo de futebol, por exemplo. Agora, se o que surge na tua cabeça, que pode surgir na cabeça de atletas, de profissionais, de empresários, na hora esse jogo é muito importante, aqui está a renovação do meu contrato, ou essa reunião é importante para eu poder vender minha empresa por milhões. Se está muito isso na tua mente, a ideia é desconectar disso. É ouvir música, é diminuir um pouco a atenção, porque daí a tua mente começa a entrar muito mais no que está em jogo do que no jogo. Então, para responder melhor essa pergunta, envolve isso, que pressão nós estamos falando? Porque muito provavelmente o atleta e o empresário, se está ensaiando o que vai fazer, não vai sentir pressão. Fica tranquilo. Fica tranquilo. É isso que eu tenho que fazer. Eu sei fazer isso. Eu faço isso todo dia. É assim que eu vou. É assim que eu vou. É assim. Ele já está treinando. Tanto o empresário numa negociação, num processo de venda, assim por diante, quanto um atleta num jogo. Agora, quando eu sinto muito mais a pressão, é quando eu vejo que está em jogo. Aí ferrou. Se tu nota que você é empresário ou você atleta está no que está em jogo, é mindfulness ou melhorar o momento com fone de ouvido, conversando com amigos, tentando realmente tirar o foco da mente no que está em jogo. Porque senão vai vir muita pressão, e é isso que é interessante, a pressão que vem muito mais daquilo que não está em jogo. Do pensamento dizendo, cara, tua carreira, tua empresa, teu negócio depende dessa vitória, depende dessa venda. Tu não vai conseguir. Então, essa pressão que é do que está em jogo, ela é muito ruim. Agora, a pressão do jogo, ela é boa. Por isso que eu acho que assim, cara, pra mim, por exemplo, né, que vivi essa experiência de trabalhar como comissão técnica lá, como departamento médico, eu sempre tinha essa pressão do que estava em jogo muito maior do que a do jogo. Sim. Porque pra mim sempre alguma coisa estava em jogo, sempre, sempre, sempre. Não pra mim, André, pra mim, pro fisioterapeuta, pro psicólogo, pra todo mundo que trabalhava nos bastidores, a maioria das coisas estava em jogo, não era do jogo. Então quando ia ter o jogo também tinha coisa em jogo pra mim, tinha ver se o cara que tá voltando ia performar, se ia dar certo o retorno do cara, se ninguém ia machucar, se não ia acontecer nada. Então eu não sei se existe uma diferença dessa turma que está trabalhando que nem a gente, por exemplo, que eu sentia muita pressão, por exemplo, mas eu sempre tolerei bem pressão. Em momentos caóticos lá que a gente teve, por exemplo, no Corinthians, de excesso de atletas em departamento médico, que muitas vezes não tem nem uma culpa de ninguém, não é motivo de nada, mas você tem essa pressão interna e externa, midiática e tal. Perfeito. Pô, acontecia alguma coisa no meio dessa discussão, dessa pressão, acontecia mais um caso cirúrgico no meio ali, pô, saía de uma reunião pesada, pô, acabou de quebrar um negócio lá, tem que operar. Eu consegui absorver bem isso, eu consigo responder bem, talvez por um controle de uma inteligência emocional, alguma coisa assim e tal, eu conseguia responder bem. Mas isso vai acumulando, você vai sentindo o acúmulo dessa história, né, cara? Então eu acho difícil isso. Essa pressão do que está em jogo, ela é ruim. É ruim, né? É muito ruim. É ruim pro atleta, é ruim pro profissional, é ruim pro empresário. O que está em jogo nos tira do momento presente. E é por isso que Mindfulness ajuda a gente muito. Porque Mindfulness, como diz o curso, é um treino. Eu costumo... Preciso fazer isso aí, cara. Preciso fazer isso aí, mas com certeza. Agora menos, né? Agora eu vou fazer menos. Agora, mano, tem que fazer. Eu faço isso todos os dias. Puta, eu ia levar um safo de gelo por dia pra enfiar minha mão lá dentro do Corinthians. Né? Vocês viram o Karate Kid original, né? Da década de 80. Bem assim. Então, eu costumo falar de Mindfulness citando o Karate Kid dos anos 80 mesmo. Que vai lá o Daniel San querendo aprender Karatê pra parar de sofrer bullying. E o Miyagi dá pra ele um balde e uma esponja. E fala, tem que ser em movimentos circulares pra limpar o carro lá. Assim, assim. Então vai lá o cara... É isso mesmo, é isso mesmo. E tem que pintar cerca. Ele tinha que pintar com esse movimento assim. E vários dias o Daniel San indo lá, fazendo esse movimento. Chegou uma hora que ele ficou indignado. Ô, Miyagi, eu vim aqui pra lutar karatê, tu fica pedindo pra limpar carro, pra pintar cerca, etc e tal. E essa cena é fantástica. Daí o Miyagi, ele defrauda alguns golpes e o Daniel San desvia de todos com os movimentos. E aí que ele entendeu que ele estava treinando karatê desde o primeiro movimento circular. Mindfulness é isso. É você pegar uma esponja, um balde e fazer movimentos circulares. Porque na hora de uma entrevista,
na hora de uma derrota, numa hora de uma gestão de crise, porque o seu serviço ou produto não foi como deveria, aí sim que todo esse treino de mindfulness vai fazer sentido, você vai conseguir aplicar. O grande problema da pressão é você se concentrar no que está em jogo. E é aí que grandes empresas provavelmente falham e perdem. Vamos falar de esportes. Tem muitos jogos, muitos jogos que foram... Sabe aqueles jogos de, meu Deus, como é que foi possível? E os caras fez uma virada dessas. É porque a pessoa não estava focando no que estava em jogo. Eu me lembro, eu sou gremista. Grêmio Náutico, você fala. Grêmio Náutico, óbvio, você lembrou. Inacreditável. O Anderson fala na entrevista o que acontece. Ele fala, tem um documentário sobre isso. Esse jogo foi incrível. O Galato também falou. Em nenhum momento eles se concentraram no que está. O Grêmio ia fechar. O que estava em jogo é que se o Grêmio ficasse mais um ano na Série B, não ia ter Grêmio. Tipo, fecha, tá? Fechou o time, vai. Para aquele ano, na Série B, o Grêmio começou o ano que não tinha nenhum time de futebol de salão. Tinha 5 jogadores no início do ano. Entende? E chegou no final do ano, naquele jogo, aquela coisa absurda, pênalti contra, toda a torcida assim, acabou. Todo mundo falou, acabou o Grêmio. É isso, gente. Vamos fechar o balanço, pegar a nossa bolinha e vou torcer pro Cruzeiro lá de Porto Alegre que tinha lá. Porque, obviamente, que gremista não vai torcer pro Inter, né? Vai pro Cruzeiro, pro São José, vai pra outro time, né? Não Caxias. Pra Caxias, né? A Juventude. E o que aconteceu? Tanto o Galato, que foi quem defendeu, quanto o Anderson, que fez o gol, eles só falaram o quê? Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eles estavam no jogo. Nossa, pega Barcelona versus, sei lá, teve uma final, eu não me recordo, mas era uma final de jogo da Champions League, ou semifinal, que perdeu no primeiro jogo de 3-4, PSG, né? Foi? Perdeu de 3. Não, foi Perdeu de incrível. 4. Perdeu de 4, exato. E virou no jogo seguinte, como é que pode? A remontada. A remontada. Não foi igual a Batalha dos Aflitos lá do não, Grêmio foi. e Náutico, mas... Como vocês acham que o time consegue fazer 5? Porque ele tá focando no jogo. E o grande problema é que daí tem a pressão do jogo. Cara, tem que fazer gol. Tu sabe fazer? Eu sei. Pé aqui, pá, quando vai, faz gol. E o grande problema, e isso é um problema geral de empresários, de profissionais, de atletas, e talvez seja pela falha de saber esse conhecimento que nós estamos falando aqui, é que se você fica falando do que está em jogo para as pessoas, isso não ajuda. Isso está o futuro, o ano do time aqui, isso está... a empresa pode quebrar com essa. Não ajuda. Fica contido essa informação, porque só você com pressão tá ótimo. Deixa a pressão do tipo, faça o seu melhor. Qual é o seu melhor no jogo? Faça o seu melhor. A gente tem que ganhar de 4. Como você pode ganhar de 4? Qual é o melhor do jogo? Aí a pressão que vem do treino, vem do dia a dia. Vem daquilo que o atleta faz, daquilo que o empresário faz, daquilo que o profissional já faz. Talvez você faça por uma cirurgia como médicos, que é super complexa. Muito complexa. Mas se você foca na cirurgia, você vai conseguir. Vai fazer. Cara, isso aqui é raro até pra mim. É raro até pra mim. Mas deixa eu ver, como é que eu faço? Vocês já passaram por cirurgia assim? Já. Situações dentro de cirurgia, assim, são mais comuns, assim, de você ter uma coisa inesperada no meio da cirurgia, assim. E tu sabe o que fazer com ela, assim? Sim, sim. Agora, se tu pensa, nossa, a pessoa que tá aqui, se amputar a perna ou se ficar mal, vai acabar com a carreira dela, tu não vai conseguir trabalhar bem. Essa pressão do que está em jogo é o que ferra. Então, quem está nos assistindo, que sente muita pressão, muito provavelmente está ouvindo muito o que está em jogo ou está focando muito no que está em jogo. Porque tem muitos líderes que falham, dizendo, olha, o que está em jogo é o teu emprego, o que está em jogo é a empresa, o que está em jogo... Nossa, parem de falar o que está em jogo e começa a focar no jogo. No jogo. Que louco, isso é verdade, cara. E quanto tempo você precisa para preparar uma pessoa para um momento alto de pressão? E depois desse momento de pressão, seja uma final de campeonato, seja um fechamento de um grande negócio, existe um tempo para a pessoa se recuperar e começar de novo? Existe, esse tempo dá para determinar, não dá? Como é que funciona? Dá para determinar, mas eu desconheço esse número. Não tem um número... Não quer dizer que não tenha, é bem provável que tenha alguma pesquisa que fale sobre isso, fiquei até interessado, vou atrás, te respondo, e se tiver, dá tempo de colocar nos comentários. Vou atrás da base qualquer ainda da vida. Depois qual tempo de preparação? Provavelmente a pesquisa vai ser mais específica, empresarial, ou atleta, enfim, mas qual é o tempo de preparação emocional e depois de recuperação? O que nós sabemos é,
Se você está comprometido em fazer o seu melhor, você aguenta mais a pressão, ela tem muito menos prejuízo e efeito. Agora, se tem outras coisas em jogo, você não vai aguentar e vai desistir. O que esses grandes no exército ou, né, sei lá, polícias militares mais sofisticadas, quando tem aquele GAT, o BOP, o grupo mais sofisticado, mais de elite, perdão, eles fazem aqueles treinos que tu pensa assim, nossa, é desumano isso. Por quê? Porque eles estão querendo ir atrás de pessoas comprometidas. E daí as pessoas que não estão 100% comprometidas vão desistir, não vão aguentar a pressão, daí desiste, tá ok? Mas vão ficando aquelas que estão comprometidas, que elas tendem a aguentar mais a pressão. Isso vem, inclusive, Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido. Viktor Frankl foi um psicólogo judeu que estava no campo de concentração e ele, durante o campo de concentração, se questionou por que algumas pessoas pareciam desistir e outras não. E eles... Eu li esse livro, é bem legal. Esse livro é muito bom. Esse livro fala de pressão. Olha a pressão. Eu poderia morrer agora, sem ter justificativa nenhuma, porque o cara do exército lá olhou pra mim e falou, não gostei de ti. Ah, acabou. Era assim a realidade. E ele notou que as pessoas que tinham um sentido, que realmente reconheciam que eu quero viver, elas toleravam muito mais a inconsciência de saber até quando vai viver, do que aquelas que, tipo, não vamos ser daqui mesmo, eu não vou me rebaixar, esses alemães, etc e tal, e que acabavam morrendo antes, ou desistindo, ou ficando doente mais vezes. Então percebe que a marca que vai responder o tempo de preparo e de recuperação é o compromisso. O quão comprometido você está com essa meta, ou com essa empresa, ou com esse progresso. Quanto mais comprometido você estiver, mais você vai aguentar a pressão. Cara, e um conceito muito, assim, vamos dizer que é relativamente recente, né, que é o conceito da inteligência emocional, né, que tiraram tanto um pouco o foco do QI e foram mais pro QE, né, de um certo tempo, ou até um complementando o outro, né? Isso também tem muita interferência nesse tipo de decisão, nesse tipo de absorver esse tipo de pressão, né, de conseguir diferenciar essa história do que está em jogo, do que é o jogo, né, também. Então isso, pô, e hoje a gente consegue ter provas, inclusive científicas, de que a inteligência emocional é uma coisa verdadeira, né, cara, que acontece mesmo, né. Isso também é uma coisa treinável, né, cara, também é uma coisa que você consegue treinar, eu não sei se você tem alguma coisa que você usa a inteligência emocional também para treinar teus empresários, teus pacientes, para poder chegar nesse ponto de equilíbrio também, né? Muito. Sabe que eu gosto de apresentar que nós temos 3 mentes. É uma só, tá? É uma metáfora, na verdade, para fazer sentido. É uma mente só. Mas é como, para católicos, é como se fosse a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas é um Deus só, são 3 pessoas. Então, é uma mente só, mas ela tem 3 roupas. A emoção, a razão e a sabedoria. E ela acompanha a evolução do cérebro, da filogenética, tanto do desenvolvimento neurológico, da evolução das espécies. Então, a emoção vem primeiro, porque ela, na formação filogenética do cérebro até chegar ao cérebro humano, veio primeiro. É uma resposta primitiva, instintiva, primitiva, o termo que quiser dizer, mas nada mais é do que acontecer uma mudança no ambiente, tu tem que reagir de alguma forma. É só isso. Então ela vem primeiro. É muito legal isso, cara. Depois veio do desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento da linguagem, que veio em segundo. A partir da linguagem veio a cognição, o pensamento. E no desenvolvimento do cérebro nosso Homo sapiens sapiens, veio o córtex pré-frontal, enfim, estamos falando do médico que sabe muito bem sobre isso, que é ali que está a sabedoria, que nada mais é do que tomar decisões direcionadas a metas de longo prazo, ou a valores, ou a princípios. E essa mente sábia é a última que vem. Então por que a inteligência emocional é muito importante? Porque ela vai vir primeiro, a emoção vai vir primeiro. Na hora do vamos ver, é a emoção que vem. E se você não tiver inteligência emocional, não vai chegar na sabedoria. Tu não vai ouvir o que é importante para fazer nessa hora, que decisão tomar agora, que é sábia. Não vai dar. Então, a inteligência emocional é primordial. Demorou para a ciência descobrir. É muito pouco tempo a inteligência emocional. Que bom que agora já está espalhado em várias áreas, mas se eu souber o que eu estou sentindo, dar nome a isso, identificar se o que eu estou sentindo condiz ou não com o que está acontecendo, identificar se o impulso me aproxima dos meus objetivos ou não,
e gerenciar isso tudo, eu vou conseguir daí tomar decisões mais sábias. Agora, se eu não souber o que eu estou sentindo, não souber se o que eu estou sentindo condiz com o fato ou não, e não souber se o que eu estou sentindo de impulso é me aproximar da vida ou não, eu vou tomar decisões muito... tem o quê, né? Eu vou tomar decisões muito ruins. Tanto impulsivas, que podem me prejudicar porque eu posso vir a gastar demais, eu posso vir a me colocar em risco demais, quanto de esquiva, de me evitar. A grande arte, né, cara, é o cara conseguir ter o equilíbrio de conseguir, com a parte dele racional, controlar a emocional, né? E você conseguir ter esse balanço na história toda. E aí até tava conversando... Isso é mente sábia, saber. Mente A sabedoria é isso, é o equilíbrio entre os dois. Eu tava conversando com o Igor antes também, da gente começar aqui, cara, porque tem um livro que marcou, acho que é um marco na história da inteligência emocional, que é o do Daniel Goleman, né? É o marco, ele que definiu. Que ele, pô, na verdade, ele escreveu esse livro no começo dos anos 90 e tal, e um dos sonhos dele era que a inteligência, o ensino da inteligência emocional atingissem as escolas do mundo e tal. E hoje minha filha, por exemplo, tem isso na escola. Na escola. Tem de matéria, tem isso aí. Chegou lá. É um outro, chama GPI, né? Gestão das emoções, né? Gestão de pessoas, exatamente. Então, Sabe por quê, né? é isso, né? Gestão das emoções. Por que gestão das emoções não inteligência emocional? Isso tem a ver com marketing, posicionamento. Se você não consegue ser o primeiro lugar em uma categoria, cria uma nova categoria para você ser o primeiro lugar. Porque a outra já tem, né? Ah, outra já tem? Já existe. Quem é que vai? Se eu, Igor, venho falar de inteligência emocional aqui, você vai se lembrar do Igor ou do Daniel? Sim. Do Goleman? É. O cara que criou. Então eu vou criar o termo gestão das emoções, que daí o Igor vai ser gestão das emoções. Mas na verdade é uma coisa dele, né? Você vê? É uma ideia dele inicial que o cara Que eu quis mudei adaptar. Ele mudou um pouquinho e foi. Pá, consigo vender. Pô, Isso mas é acontece interessante pra caramba, assim. muito. Você Inteligência vê, emocional cara. é muito importante. Porque é um negócio que eu comecei a estudar tem um tempo, assim, comecei a aprofundar um pouco e é incrível realmente que a gente, cada vez que eu leio mais, eu vejo que a gente tem que saber mais e conhecer mais e controlar mais. Que são as decisões que a gente toma, tudo que a gente faz na vida tem a ver com isso, cara. Sabe que tu pode desenvolver a tua inteligência emocional ou ter essa gestão das emoções somente com 3 perguntas. A primeira delas é saber que emoção você está sentindo. Raiva, medo, nojo, tristeza, culpa. Qual é a emoção? Identificar. Identificar. A segunda é saber se essa emoção condiz ou não com o fato. Eu posso estar com raiva porque, sei lá, minha esposa está atrasada. Então o primeiro ponto é, ela está atrasada mesmo? Tipo, condiz com o fato? Ou eu estou com raiva porque ela vai se atrasar? Não se atrasou ainda. O futuro não é fato. Expectativa é essa. Mas já sei que ela sempre se atrasa, já estou com raiva. Tipo, opa, mas nem se atrasou ainda, entende? Então, às vezes as pessoas têm medo de sair na rua para ser assaltado, mas já está sendo assaltado? Não, então não condiz com o fato. Ou eu posso estar com medo porque estou acontecendo um assalto agora mesmo, então condiz com o fato. Então, a primeira pergunta, que emoção é? A segunda, se condiz com o que está acontecendo agora? E a terceira pergunta é, só responder a pergunta, se a resposta for não, não condiz com o fato, então nem segue a emoção. Não faz sentido você ficar com raiva se ela não se atrasou oficialmente falando. Não faz sentido você estar com medo agora. Para aí. Não faz sentido você estar com medo agora se você não está sendo assaltado. Ou as pessoas têm medo de cair no avião, por exemplo. Não faz sentido você estar com medo porque o avião não caiu. Entende? Então, mostra que não... Agora, faz sentido. Bom, se faz sentido, porque a emoção que eu estou sentindo condiz com o fato, aí vai para a terceira pergunta, que é, qual é o impulso que tu está sentindo? Eu quero bater, quero quebrar, quero chutar, quero xingar, eu quero sair correndo, quero fugir. Esse impulso que você sente te aproxima daquilo que você quer? Das tuas metas, dos teus valores, das tuas intenções? Se sim, segue. Se não, não segue. Vai para o lado oposto, vai para o caminho contrário. Então, por exemplo, estou com raiva da minha esposa, mas xingar ela do que for, me aproxima dela? Não, então eu não vou xingar. Eu vou chegar e dizer, estou com raiva do tipo que você chegou atrasado. Na maior calma possível. Isso é inteligência emocional. É totalmente diferente de falar, que droga, você chegou atrasado, brigar e xingar, isso vai afastar. Não faz sentido. Um jogo, por exemplo, tem muitas pessoas que falam no esporte, né? Eu tava com a cabeça quente e acabei xingando, chutando, foi expulso, prejudicou o time. Porque, né, vem a cabeça quente. Não pode, cara, tu é profissional, tu não pode ter cabeça quente. Então, o que aconteceu? Sentiu raiva. O fato foi injusto? Sim, o cara nem tocou em mim e tá me dando vermelho. Tá, mas xingar o juiz ou
o técnico, ou o que for, te aproxima do profissional que tu quer ser. Agora, isso existe isso Precisa treinar. exige treino, né? Exige treino No pro dia a cara ter dia, essa não é na resposta. hora. Tem que virar um hábito o cara ter essa Exato. resposta, né, cara? Então, mas até que ponto a gente deve treinar, né, para aguentar um momento grande de pressão? Ou até que ponto eu devo me expor a pressões para ir, entendeu? A moda antiga. Vai, Não, tipo, vai apanhando. você não pra sabe aprender. nadar, você não Apanha pra sabe aprender. nadar, você não vai fazer uma natação nenhuma. Pega o cara, joga na piscina e fala, vamos ver. Vai, se filhote. vira. É. Boa. Até Vai, que filhão. ponto eu vou. Porque você não pode treinar o cara a vida inteira. Uma hora ele vai ter que ser exposto ao problema. E como é que você sente lá no. Que o cara fala, não, esse cara aqui, eu vou expor ele a porrada porque ele cresce rápido. Esse não, esse eu tenho que treinar mais, ele tem que estar mais preparado pro dia, porque se ele for exposto sem sentir muita firmeza, ele vai se acovardar ou Espanar. Muito bom. vai tomar uma atitude. Belíssima pergunta. Que horas- como é que você identifica o cara que, não, deixa eu tomar porrada? Não, esse eu vou preparar, depois eu solto ele. Da mesma forma que nós não sabemos qual é a quantidade segura de álcool que nós podemos beber, nós não sabemos se a pessoa pode aguentar ou não esse tipo de treino de pula na piscina e mergulha. As chances são de quando você coloca a pessoa direto na competição, no treino, vai na piscina e aprende a nadar, ela pode gerar um trauma, que é um evento de estresse muito grande que cria um carimbo na mente, tipo, isso é perigoso, não faz mais. E ao invés de ajudar, afasta. Então, por causa disso, por esse risco muito grande de gerar trauma, ao invés de ajudar, piorar, melhor é treinar. Daí o treino vem com... Legal. Pode vir por exposição imaginativa, imaginar, ou um treino real mesmo. Entra na piscina, entra um pouco, por exposições gradativas, até, a partir de agora, você vai nadar sozinho. Não, sim, eu entendo. Mas assim, alguma hora ele vai ser exposto. Sim. Alguns podem ser expostos um pouco mais cedo. Tá, eu entendi. a tua pergunta agora. Alguns Perfeito. é melhor estar mais redondinho para eu soltar ele na guerra. Adorei. Como é que você sente esse time? Fala assim, não, esse cara aqui já treinei o suficiente, vai, deixa ele ir que ele aguenta. Ele vai crescer mais quando ele tomar o susto. Esse não, esse tem que estar muito preparado porque esse aqui vai se traumatizar de uma forma mais fácil. Gente, Como é que sempre- você sente isso aí no teu preparo desses seus empresários? eu tenho como foco sempre desenvolver maestria, domínio. Porque quando você domina algo, você tem autoconfiança. Então, dominar a natação, dominar gestão de negócios, dominar um esporte. E maestria ou domínio, ela se desenvolve da seguinte forma, em 3 camadas. A primeira camada que é impossível de ser feito naquele momento. Eu não tenho condições. Por exemplo, eu não tenho condições de fazer um triatlon hoje, um Ironman. Não tenho. Não dá. Não dá. Impossível. A mais fraca que é correr 5 quilômetros. Sei lá, eu consigo correr 5 quilômetros aqui, não preciso nem esforço. 5 quilômetros eu corro. E qual é aquela que é a do meio? Que está um pouco além das minhas condições atuais. É correr uma maratona. Eu não consigo correr uma maratona agora. Eu não consigo mesmo. Mas se esse for minha missão, eu consigo me dedicar agora, a partir de hoje, mudar a alimentação, para correr maratona. Esse um pouco a mais tem que ser a atenção tua como profissional, tua como empresário, sempre estar um pouco a mais do teu limite, porque é isso que vai te desenvolver. Então, até quando vai colocar a pessoa lá no vamos ver, Na prova de fogo. na prova de fogo, coloca com supervisão, coloca observando ela. Colocou, ela tá respondendo, perfeito. Se ela começou é quase na musculação, o músculo começou a falhar, tira. Então, vai pro campo, começou a ir dar bem, ótimo. Começou a falhar, começou a estar receoso, começou a ter respostas que não é esperada, tira. Pensando no esporte, isso é meio ruim, porque no futebol só tem poucas substituições, não dá pra simplesmente tirar, né? Tem outros esportes que tu pode ir tirando. Trocar Mais vezes. No futebol tem essa limitação, mas se pudesse, seria o ideal. Cara, será que ele tá preparado ou não? Vamos ver. Bota no jogo. Se vai ficar 5 minutos e sair, bom, vai ficar 5 minutos e sai. Mas concordo, quanto mais na vida real for, melhor. Mas sempre com essa visão de eu tenho que saber qual é o que eu já sei, mas tá um ponto a mais. Nunca no ponto ou a menos. Porque no ponto a mais, eu vou estar sempre me desenvolvendo. E todo treino é um desenvolvimento, todo jogo é um desenvolvimento, toda venda é um desenvolvimento, toda negociação difícil vai ser um desenvolvimento. Então, assim, para responder bem, Lucas, sempre que for possível ir pro jogo, para a vida real, melhor. Mas, no princípio, com alguma supervisão. Então, se tu tá treinando um vendedor, não bota o vendedor para vender sozinho. Se você é master, vende junto com ele. Primeiro faz você para ele observar. Depois, na próxima vez, ele começa. Vai perder a venda, vai.
provavelmente vai perder, mas deixa ele começar e quando você vê que ele começou a falhar, você assume. E daí ele vai avançando na estratégia até que ele vai em todo jogo, mas vai na venda com ele. Porque o crescimento, ele depende da pressão, né? Depende. Como é que você vai Mas crescer é sem isso. pressão? Não tem como. Mas esse Mas que ele calvo não faz bom banheiro. Porque o cara que não faz isso que ele falou, de você sempre estar uma etapa, você tem que seguir etapa uma à frente. etapa à frente. É. O cara que não faz isso é um cara que não vai ser vencedor. É. É um cara que não vai chegar lá, é o cara que vai afinar. O cara vai afinar, vai incomodar, fala assim, acabou, tá aqui é meu conforto, minha zona de Meu conforto. limite. Não vou fazer isso. É o cara que não chega lá. Normalmente é isso. É, Né? o cara que não chega lá. É o cara que não chega lá. É o cara que fica na zona de conforto dele. Agora, muitos profissionais que estão com extrema pressão precisam também, seguidamente, ter clareza do sonho do profissional, da pessoa. Qual é o seu sonho? Onde que você quer chegar? Tua meta grande. Pensando em atleta, muitas vezes não é necessariamente ganhar o título. Cara, meu sonho é, sei lá, ter a minha família ter a liberdade que se eu não jogar mais, tá tudo seguro, tá garantido. Então você precisa se comprometer com isso. Com a tua família ter liberdade que se você não jogar mais, tá garantido. Se você tiver uma lesão aqui e não puder jogar mais, tá garantido. É isso? É. Ótimo. Esse é o teu sonho. Para isso, nós precisamos ganhar o campeonato. Porque quanto mais avançamos, tem mais chance de você ter melhores contratos, você ter em outros lugares e... Não só isso. Você tem que fazer gestão financeira. Tem que saber fazer finanças, cara. Não é só ganhar o dinheiro. Percebe? Mas quem é que faz esse conhecimento? É o treinador ou é o profissional? Talvez possa estar no departamento médico. Sim. É uma oportunidade de você, como médico, chegar lá e falar com a pergunta para o profissional. Qual é o teu sonho? Tu sabe qual é o teu sonho, Lucas? Agora tu pergunta pra ti, tu sabe qual é o teu sonho, Lucas? Pessoal, profissional, sei. Sabe. Tu também, né? Sei. Ótimo. Eu mudei, mas eu sei. Ele mudou. Isso é ótimo, sempre muda. Pode mudar. Com toda certeza, tudo. Você já sabe que eu te contei antes. Ótimo. E eu gosto disso. Sonhos grandes é ótimo. Muda. Mas assim, quanto mais você se comprometer com esse sonho, mais você vai aguentar a pressão que vai acontecer para chegar nesse sonho. Entendi. Então, quanto maior for o momento de pressão, do tipo final de campeonato, processo de venda, cara, vai ter uma semana aqui que tu vai dar palestra todos, músico. Show um atrás do outro. Show, Gustavo Lima que tem que dar 5 shows no dia, final de semana inteiro, são 15 shows no final de semana. Se ele não tiver clareza de que isso aproxima ele do sonho, ele não vai aguentar a pressão. E daí, muitas vezes, boas pessoas param a performance porque se desconectou do sonho. Ou pode ser que já chegou lá, entende? E daí tá na hora de fechar, então pro balanço. Já cheguei no sonho. Fechou a conta. Cara, então sai em alta. Sai em alta. Tá? Tu deixa as pessoas se lembrarem de você em alta, não na queda. Sai aí. Se você já chegou no teu sonho, é hora de sair. Tá tudo bem sair. Para de cantar, vende a empresa. Eu acabei de fazer isso. Sai do negócio. E na tua prática, que você vê lá, o que você acha que frustra mais uma pessoa? Ela não conseguir chegar ou ela não tentar? O que você acha que frustra mais? O cara que tentou, se preparou, não deu certo. Ou o cara que falou, não vou tentar porque não vai dar. O que você acha que frustra mais a pessoa? Falhar ou não tentar? O que você acha que pode dar mais frustração? Tem um livro chamado Mindset. Eu sou péssimo com o nome de autores. Acho que é Carol... Perdão, Mindset. Procura na Amazon Mindset. E ela mostra que tem dois padrões de mentalidade. O que é mentalidade? Só fazer um parênteses, já te respondo, tá, Lucas? Mas mentalidade nada mais é do que a tendência que o teu cérebro, o cérebro do André e o meu cérebro nos faz de escolhas. É uma tendência de escolhas do nosso dia a dia. Isso é mentalidade. Então é como se fosse rodas de um carro, que se elas estão alinhadas, se está reto, o carro vai para frente. Agora, se elas estão desalinhadas, tu pode estar reto, mas o carro vai para o lado. Ou seja, a mentalidade não está ajustada. Você tem que alinhar as rodas para o carro continuar indo para frente. A mentalidade também precisa ser ajustada. E tem duas mentalidades, já identificado em várias pesquisas, que mostram que uma mentalidade que a gente chama de mentalidade fixa. E a outra, que a tradução foi mentalidade de crescimento, mas eu gosto de apresentar, na verdade, como mentalidade flexível. Então, nós não sabemos ainda se as pessoas nascem com isso, não tem como confirmar, afirmar isso cientificamente falando, ou se elas aprendem isso por história, por família ou o que for. Mas o que nós sabemos é que mentalidade fixa, se frustrou uma vez, não vai tentar de novo. Acabou. É só vitória, é só ganhar, não dá.
A frustração é destruidora para a mentalidade fixa. Não tem uma outra opção. Por isso são pessoas que, nossa, perdem e é difícil recuperar e querer voltar a treinar, ou querer voltar a empreender, ou querer voltar a fazer um negócio. Caramba, O cara não vai quebrar uma empresa só, não vai quebrar 3. É, exatamente, é uma só. Já a flexível, ela suporta muito mais a frustração. Porque ela consegue notar que faz parte do desenvolvimento, de um crescimento. Eu falhei, eu identifiquei onde eu falhei, eu vou começar de novo, corrigindo esse erro. Então, há uma tendência que nós vemos em pesquisa que pessoas com mentalidade flexível conseguem tolerar mais as puxadas de tapete, as quedas, que faz parte do empreendedorismo, ou faz parte de uma competição de atleta, faz parte da vida do ser humano, e tende a desenvolver muito mais resiliência e crescer do que pessoas com mentalidade fixa. Pessoas com mentalidade fixa conseguem crescer? Claro que sim, mas há muitas custas. Por exemplo, Steve Jobs, ele tinha mentalidade fixa, dá para ver pelo livro, quem lê o livro dele sabe. Ele, é isso aqui, não tinha outra opção. E se tinha uma coisa errada, ele estourava, ele xingava, gritava, ofendia. Quer trabalhar comigo? É assim, não quer trabalhar comigo? Tchau. Então, mentalidade fixa. Vai dizer que não deu certo a vida dele? Tipo, ele criou a Apple, mas ele como pessoa, ele sofreu muito, ele não tinha relações direito. Ele tinha muitas crenças rígidas que fez ele não receber o tratamento adequado para ele sobreviver. Ele escolhia tratamentos pseudocientíficos que levaram ele à morte. Sim. Porque ele tinha uma mentalidade fixa. Mas o negócio dele cresceu. Então, cuidado que nós temos que ter aqui, até o que eu estou falando aqui. Então nós temos que ter mentalidade flexível para dar certo. Pessoas com mentalidade fixa não dão certo? Não. Os dois podem dar certo. Mas mentalidade flexível tolera mais a frustração. Mas o que a gente sabe é que se você falhou, fracassou, foi difícil, tem vontade de desistir, você identificou com mentalidade fixa, tem como treinar uma mentalidade para mentalidade flexível. Quem tem mentalidade fixa pode ir para flexível. Tem que querer, né? O primeiro passo é querer. Querer. Ó, o livro é Carol Dweck. Dweck. Obrigado. Você pesquisou já que... Obrigado, agradeço o Google. Viu só? Ainda o Google, daqui a pouco pode ser outro, né? Pode ser. Mas muito legal. Cara, Carol Dweck. Muito bom, Mindset. Ô Igor, conta pra gente um pouco do teu livro também aqui, ó, apresentar pro pessoal que tá vendo a gente aí, ó, as 5 soluções. Conta um pouquinho da história desse livro, como que você escreveu esse livro, por que que você escreveu, né? O que que você se inspirou para escrever e quais são as 5 soluções, né, que estão aqui no livro. Depois você vai assinar para mim aqui, fazer uma dedicatória, ótimo, por favor. Que ótimo. Eu tô achando demais aí, cara. Tô achando um livro muito legal, cara. O meu grande objetivo do livro é resumir todo o meu conhecimento de graduação, mestrado, doutorado, mais de 18 anos como psicólogo clínico, tendo contato com empresários também, de uma forma que as pessoas pudessem aplicar estratégias para realmente conseguirem produzir mais e melhor, se realizarem na vida. Eu escolhi há alguns anos uma causa pessoal para ir ao encontro, que é construir um mundo em que as pessoas tenham a saúde mental necessária para prosperarem e serem felizes. Então, tudo que eu faço tem a ver com prosperidade e realização. Tudo. Daí eu pensei, caramba, existem 5 obstáculos que impedem as pessoas de se realizarem na vida. O que é se realizar na vida? É realmente se sentir feliz. Se sentir feliz, talvez, com o trabalho, com a saúde, com as finanças, com os relacionamentos e com a espiritualidade. E quais são os 5 obstáculos? É quando as emoções são intensas, muito intensas, quase descontroladas. Quando as crenças e pensamentos estão no comando. Quando os hábitos são ruins. O ambiente é inadequado, é errado. E quando há falta de habilidades, eu não sei o que fazer e como fazer. Para cada um desses obstáculos, existe uma solução. Então a ideia do livro foi mostrar quais são as 5 soluções que todos nós precisaríamos fazer e ter para que a nossa mente não seja um grande obstáculo para a gente se realizar, muito pelo contrário, que ela seja uma aliada. Daí, para saber quais são as 5 soluções, tem que comprar o livro. Tem que ler, claro, isso que eu ia falar. Mas já respondi que vai resolver esses 5 obstáculos que nós temos na mente. Emoções intensas. Aparece lá? Lá? Aqui? Aqui, ó, pessoal.
Eu tô lendo, não tô quase na metade aqui. Livro maravilhoso, muito legal mesmo. Você acha na Amazon para comprar? Na né? Amazon. Na Amazon. Muito legal. Recomendo mesmo aí. Ó, Xoxó, pro pessoal ver em casa aí. História Foi a maravilhosa. história do livro, né? Como é que foi esse livro? Esse livro, Como ele você- saiu de uma mentoria com o Joel J. Poxa, Eu sensacional. fiz uma mentoria para mentores com o Joel J em 2023. E no segundo dia, ele instigou assim a ideia de que, bom, se você tem um livro para escrever, escreva um livro. Um livro, de certa forma, é muito importante, não só pela autoridade que dá, mas também para você compartilhar o seu conhecimento com pessoas, com alguém. É uma forma muito boa, é uma forma barata. E é verdade que você compra esse livro por R$ 80. E eu investi muito mais dinheiro do que R$ 80 para estar nas respostas desses 5 livros, entende? Então, é muito mais barato comprar R$ 80 e saber quais são as 5 soluções do que fazer tudo que eu fiz, entendeu? Claro, claro. Então, imagina vocês médicos. Mas assim, o livro foi de lá, porque eu decidi, depois que o Joel J finalizou a mentoria para mentores, eu falei, vou escrever um livro. 2, 3 semanas depois de acabar a mentoria, ele lançou o evento dele, a Hora H, que teve em 2023. Ele lançou a possibilidade de tu comprar um stand, um espaço para o seu negócio, para vender, oferecer o seu negócio. E nessa época eu estava justamente em fase de transição da minha psicologia clínica, do meu consultório, para o meu lado empresarial, bem em 2023, para focar em empresários como educador empresarial. Então eu não tinha, na verdade, ali a mentoria ainda, o MindBiz, que é meu clube de mentorias lá, consolidado em 2023. Mas eu tinha ideia do livro. Daí eu pensei, eu vou contratar esse stand lá, porque eu vou lançar meu livro lá. E isso é muito importante para definir metas ambiciosas. Eu já tinha escrito capítulos de livro, eu tinha organizado um livro da área da psicologia com a minha orientadora, mas escrever o meu livro próprio eu não tinha feito ainda. Era assim, vou escrever. Mas eu defini um prazo que se chegasse lá no dia 2 de dezembro, foi 2 e 3, se chegasse no dia 2 de dezembro de 2023 e não tivesse o livro, o que eu ia fazer lá? Eu ia lá ter um stand que já estava pago, falar, oi pessoal, tudo bem? Colocar um cafezinho. Um cafezinho, cadê minha aqui? O que tá fazendo? Roda de conversa. Quanto tempo você demorou para Eu escrever? paguei. Nossa senhora, isso foi muito interessante. Daí a mentoria foi em maio, finalzinho de maio. E em metade de junho de 2023 fizeram essa oferta e o evento era em dezembro. Então eu fui atrás de editora. Bem feliz. Fui na Airbus, na Sextante, na Gente. Eu nem entrava. Não. A Sextante me respondeu, não. Se você não tem um agente literário, a gente não conversa. Eu converso só com o agente literário. Puxa, nem sabia que existia agente literário, né? Que é como empresário num time de futebol, entende? Sim. Não, eu só converso com empresários, é mais ou menos isso. Mas eu conheci essa editora que é a Sinopsis, que ela é de livros de psicologia. Só vendia livros técnicos. Então eu vendi a ideia de ser o primeiro livro de desenvolvimento pessoal, ou seja, de autoajuda, que não era técnico, para essa editora, e ela comprou a ideia. Eu falei, só temos um problema, tem que lançar em dezembro. Isso era quando? Julho? Isso já era julho. Julho, metade de julho. Pressão! Metade final de julho. Pressão! Daí o editor me falou assim, Igor, eu preciso desse livro pronto no dia 31 de agosto. E isso ele me falou no dia 30 de julho. Não é um mês, então. Então tem um mês. 30 dias. Então tá. Eu escrevi esse livro em 30 dias. Todos os dias acordando às 4h20 da manhã, indo dormir às 9h20. Então meu sono de 7 horas era preservado, 7 horas de sono. Mas abdiquei de muitas coisas, de ida com amigos, futebol, ver o Grêmio jogar, não via, não, meu foco é, eu preciso dormir 7 horas, Sorte preciso dormir sua. 9h20. Sorte minha. Não, com toda certeza. Não, Xoxó. Eu já abandonei o Grêmio. Eu só digo que eu sou gremista, mas já abandonei o Grêmio. Ora, bola. E foi um mês. Todos os dias escrevendo uma parte do capítulo e mandando para um amigo meu revisar, porque o amigo meu ele gostava de literatura, ele revisava. Revisão. Eu escrevia uma página, mandava para ele e era assim um rodízio. Assim. Então, no dia seguinte ele trazia uma avaliação que poderia sugerir de alterações, etc e tal, e eu já estava escrevendo a nova página, o novo capítulo. E foi em um mês. Que legal. E agora eu estou escrevendo o segundo, que também foi em um mês. Então o negócio comigo é escrever em um mês, né? O segundo vem do quê? Sobre o quê? Nossa, o segundo vai ser agora se tudo der certo, e Adidar vai ser lançado no início do ano. E a minha ideia é poder falar sobre desenvolvimento de resiliência, como ter uma mente resiliente. Legal, hein? Treinamento.
Praticamente um passo a passo para a pessoa realmente ser resiliente. Isso é muito bom. Você está escrevendo também? Eu tô pronto. O que você escreveu? Você escreveu o quê? Eu escrevi um livro sobre preparo do solo. Pô, que legal. Preparo do solo. Legal. Então tem a ver com as 5 soluções. Olha só. Tá pronto. Para sua saúde. Falta a última revisão só. Que legal. Parabéns. Que ótimo. Logo vamos ter. Sai. Esse ano sai. Você... Eu não tinha posto a data, agora... Por favor. Agora tá vendo? Agora tem que botar a da data. pressão. Tem Tem que ter a pressão. A vida não anda sem pressão. Não anda. Tem uma coisa que eu queria falar antes de acabar o podcast, até, não sei se estamos indo pro final, mas é que eu não gostaria de deixar de falar isso, porque é um diferencial importante para as pessoas que estão ouvindo e até para nós mesmos aqui, e tem a ver com pressão. É muito importante que a gente saiba diferenciar ansiedade de expectativa. Não são a mesma coisa. Só que muitas vezes a gente fala, estou ansioso para o jogo, estou ansioso para a entrevista, estou ansioso para a palestra, estou ansioso para o livro. E muito provavelmente não é ansiedade. Ansiedade é quando você sente os sintomas físicos associados a pensamentos do tipo, vai dar ruim, eu não vou conseguir, não vai dar certo. São pensamentos mais negativos que muitas vezes tendem a fazer você se afastar. Expectativa são os mesmos sintomas físicos, mas associados a pensamentos do tipo, quando vem logo, quando é que começa? Quando que vem? Eu já sei o que eu tenho que fazer, dá pra começar agora? Eu já treinei, eu já ensaiei, eu já vendi muitas vezes, eu já sei sobre todo o livro. Então, muitas vezes está associado a pensamentos encorajadores. Só que, claro que a sensação fisiológica é a mesma. É batimento cardíaco acelerado, é suor, é tremores, é embrulho no estômago. Pode ter embrulho no estômago com expectativa? Pode. Igor, tu pode vomitar com expectativa? Pode. Mas a expectativa está associada a pensamentos do tipo, eu quero fazer logo porque eu sei que eu tenho que fazer. Interessante que expectativa é muito bom que você tenha. Significa que aquilo é importante para você. Já a ansiedade, não. Se você sente ansiedade de tal forma que te impeça de fazer aquilo que você quer, ela precisa ser tratada, tem profissionais para isso, e é muito importante que você vá. Agora, a expectativa, aumente ela, realmente alimente a expectativa, porque ela vai te dar a tensão ou a pressão necessária para você fazer o seu melhor no jogo, na palestra, na venda, no negócio, assim cuidando. Pô, muito bom, cara. Boa. Sensacional, ótimo, cara. Pô, obrigado, viu, meu? Imagina. Obrigado por ter participado com a gente aqui. Ô, Igor, eu queria que você divulgasse também teus canais aí para o pessoal aí de casa, dar uma olhadinha nas tuas redes sociais, né? E quando sair o livro novo também, além desse aqui que tá maravilhoso. Volta para contar o livro novo. Vai voltar para... Não, sim, com certeza absoluta. A casa é tua, né, cara? Poder. Cada vez a gente vai estar mais próximo agora, juntos aí, se Deus quiser também. Amém, vamos estar. É. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom estar mais próximo de você. Então, o primeiro ponto que eu quero convidar você a assistir, depois do Aura, que você deve estar vendo esse podcast, procurar no YouTube ou no Spotify o Indispensável Podcast, que é o podcast que eu também faço, que tem como principal objetivo falar com as pessoas improváveis. Se você é um improvável, que você sabe que não nasceu em berço esplêndido, mas quer vencer ou está vencendo na vida, esse podcast fala tudo que é indispensável para você continuar vencendo ou vencer ainda mais. E eu também tenho no Instagram, estou procurando no YouTube, no Spotify, Indispensável, ou pelo meu nome, Igor Finger. E nas outras redes, Instagram, LinkedIn, TikTok, é o Igor Finger, com o artigo O Igor Finger. E vou estar lá todos os dias com conteúdo para ajudar você a se aproximar da vida que você quer. E o livro é na Amazon. Amazon. Na Amazon você encontra lá. Cara, obrigado mesmo, viu, Obrigado cara? a você, Foi top demais, cara. Pressão, Top hein? demais, cara. Pressão. Sem pressão não vai. Lucão, Pressão, Zé. valeu, velho. Obrigado, viu? Pessoal de casa, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Bom bate-papo. Logo mais teremos outros episódios aí, Lucão, né? Voltando no Aura. Voltando agora com o Aura, né? Agora mudou um pouquinho, é o Aura, Nova Aura. né? Pichochó na área. Sempre. Bora. Obrigado, gente. Bom descanso aí. Bora. Hoje eu não abraço. posso falar mais.